Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje, nós estamos iniciando a playlist por quais professores eu estudei. Então eu resolvi estar criando uma playlist no canal para mim estar indicando, aqueles professores pelos quais eu estudei na minha preparação para concurso público. Então, é para vocês ficarem tranquilos, né? Tem bastante vídeos assim no YouTube, mas se você for ver, no YouTube tem que tomar cuidado, né? Porque muitas pessoas às vezes indicam pessoas que estão sendo pagas. Então, os professores vão lá e pagam para aqueles candidatos, para aqueles donos de cursinho ou dono do canal, tá divulgando lá as pessoas que estão sendo pagas. Mas eu aqui, né, graças a Deus, pelo menos por enquanto, não tenho vínculo com nenhum cursinho, então não devo nada a ninguém, não tenho que indicar por quem me paga, então eu estou aqui indicando realmente por quais professores eu estudei na minha preparação. Então eu vou estar falando assim de cada professor que eu acompanhei e estar falando das suas principais qualidades, beleza? Daí você fala, Isel, pra que você vai fazer isso então? Você vai ficar falando de professor aí, sendo que você não está sendo pago para isso? Cara, hoje em dia as pessoas pagam pau para jogador de futebol, pagam pau para político, para quem está no Big Brother. Para mim aqui, pagar pau para professor é a melhor coisa para se fazer, né? Porque eles merecem pelo menos reconhecimento, já que às vezes alguns professores não têm salário digno, não têm as melhores condições de trabalho. Então, a maior virtude que eu alcancei, assim, eu acho que como pessoa, né? Depois de quando eu estava no ensino médio mais ou menos, foi reconhecer e aprender a valorizar os professores, né? Essa profissão que eu acho tão bonita. Então, o mínimo que eu posso fazer é vir aqui e agradecer, né? E para quem não sabe, eu não cheguei a comprar cursinho na minha preparação. Então, por isso aqui vão ter professores de diversos cursinhos. Isso até falo que é bom para vocês, né? Que também às vezes não tem condições de comprar um cursinho ou não quer mesmo comprar um cursinho. Então, vou estar citando professores aqui de diversos cursos pelos quais eu acompanhei na minha preparação. Beleza? Então vamos lá, o primeiro professor aqui que eu vou citar é o professor Alexandre Soares. Ele é professor de diversos cursinhos aí, né? Mas o que ele principalmente dá aula é o Alphacom Concursos. Beleza? Esse cara aí não tem nem o que falar, né? Já várias pessoas aí aprovadas na PF, na PRF também acompanharam ele. E, cara, ele tem muitas virtudes, sabe? A aula dele é bem legal. Ele é uma pessoa que brinca bastante, assim. Eu acho que o professor precisa ter esse jeito de brincar, né? Porque às vezes você está estudando lá uma coisa tão chata, gramática, casos proibidos de crase. Ele vai lá e faz uma brincadeira para quebrar assim o ritmo, né? Eu acho que isso é totalmente efetivo para a didática. Então, os pontos positivos aqui que eu coloquei para ele é pão, pão, queijo, queijo, né? Para quem acompanha ele aí sabe que é uma frase que ele fala. E realmente fica, né? Uma matéria difícil, assim, chata, ainda mais que é o português, né? Para quem está começando a estudar e já lembra da escola, sente aquele pavor, né, da professora colocando lá os tipos de orações coordenadas na lousa. Eu, pelo menos, era uma pessoa assim, que tinha muito pavor de português, né? E eu lembrava de português, eu lembrava da minha professora que enchia a lousa lá umas 4 vezes e a gente tinha que ficar copiando, né, as orações. Mas para concurso é bem diferente e o Alexandre Soares ele faz isso, né? Faz com que a matéria difícil, com que a matéria chata fique pão, pão, queijo, queijo. Outra coisa que coloquei é a didática nota 1000, né? Como eu falei, ele é um professor que tem uma didática excelente, ele consegue cativar o aluno por meio das brincadeiras, assim, ele quebra o ritmo para ver, depois vai lá, dá uma olhadinha no chat, né, que ele fala, e eu acho bem legal isso nele. Outra coisa, assim, que eu vejo nele de positivo, né, são os macetes. Então ele traz mnemônicos ali, né, por exemplo, complemento nominal, ele coloca lá o C e o N bem grande, é o paciente, adjunta de nominal, agente ativo, entendeu? Então, ele traz os macetes bem legais assim. É claro, né? Ele fala assim, o macete não vai ser 100% de resolver as questões, mas ajuda em 99% das questões. E eu acho bem legal isso nele, que ele traz algumas coisas assim mais fáceis, né? Para você estar lembrando. Então, esse aí é o mestre Alexandre Soares. Eu super indico que vocês estudem por ele, se estiverem com dúvida em português. Beleza? Segunda professora aqui, ó, que eu vou indicar, né? Que eu estudei muito com ela também na minha preparação, é a professora aí, ó, a mestra, né? Janaína Ruda. Uma excelente professora, não tem nem o que falar dela, né? Toda divertida também, brincalhona. Eu acho que é normal de professor de português, né? A maioria dos professores de português são legais, são divertidos aí, sorridentes, fazem bastante piadas, brincadeiras. E ela também é uma professora com que eu me identifiquei muito e acho a didática dela também muito boa. Os pontos positivos aqui que eu coloquei da Janaína Ruda: interpretação de texto é com ela. Cara, eu tinha muita dificuldade em interpretação de texto no começo, né? Às vezes, assim, fazia as questões, assim, e mesmo assim não conseguia tirar uma boa nota, né? No simulado. Eu tava lá no simulado,
acertava quase todas de gramática, só que na interpretação de texto acabava mais errando do que acertando, né? E Sebrasp a gente sabe que se errar é negativo. E cara, depois eu comecei a assistir as aulas da Janaína Arruda de interpretação de texto. Então ela faz como se fosse o aluno. Ela lê todo o texto, ela vai grifando ali, marcando. Então, se você está em dúvida na interpretação de texto, assiste uma aula da Janaína Arruda, que eu tenho certeza que vai ajudar você, assim como me ajudou. E outra coisa também que eu utilizei dela, né, foi o esqueleto de redação. Então, o esqueleto de redação que ela fez lá, inclusive eu indico até para os meus alunos hoje em dia, é um esqueleto de redação que eu utilizei nas redações da PF e da PRF. Então, ela, além de ser muito boa em interpretação de texto, ela tem esse esqueleto de redação que é fera também e é uma excelente professora. Acompanhem ela lá. Ela é do Estratégia Concursos, o principal curso que ela dá aula atualmente. Bom, uma outra professora fera aí, que eu acompanhei na minha preparação, né, é a professora Graziela Cabral. Ela tem um canal grande no YouTube, né, então não sei se ela faz parte de algum cursinho, mas eu sei que ela tem trabalhos assim individuais, né, mas ela é uma excelente professora. Eu acompanhei diversas aulas dela, principalmente aulas sobre manual oficial da presidência, sabe, que tinham poucos canais que tinham gravado, e eu achei as aulas dela muito legal, porque ela resolve as questões assim, dá dicas, né. E aqui os principais pontos positivos que eu coloquei da professora Grazi Cabral coloquei aqui, né? Melhor aula de resolução de questões. Então ela resolve bastante questões nas aulas e ela resolve assim, mostrando para você, né, como que você tem que resolver na prova. Então eu era uma pessoa que gostava muito de estudar por videoaula de resoluções de questões, né? E quando era português, a Graziela Cabral, ela é muito boa em resolver questões assim e mostrar para o aluno, né, como que ele deve resolver na prova também. Então ela ajuda demais. E outro ponto interessante da Graziela Cabral é que no canal dela lá tem vídeo assim, banca por banca, órgão por órgão, sabe? Então ela analisa assim, porque é diferente o português da Sebrasp com o português da FGV. Então ela faz aulas específicas e ela explica e mostra as diferenças das bancas, né? Então às vezes você estava estudando para o Sebrasp e agora você vai fazer uma prova da FGV. Ela já mostra para você as diferenças, essas coisas, entendeu? Então eu acho excelente a professora Graziela Cabral nesses aspectos também. Acompanhem ela lá. Bom, outra professora aqui, né, que eu acompanhei muito na minha preparação, é a professora Adriana Figueiredo, né? Essa professora aí, professora raiz, como dizem, né? Muitas pessoas também aprovados aí acompanharam ela e sempre falaram bem dela, né? Professora fantástica também. Professora boa demais, né? Acho que eu coloquei 5 pessoas aqui nos vídeos, né? Dava para indicar bem mais professores, mas eu coloquei aqui os melhores, assim, na minha opinião. Bom, coloquei aqui para ela, né? Coloquei que ela é a rainha da gramática, porque ela realmente descomplica algumas partes assim gramaticais que você acha chato, acha difícil, então ela vai lá e vai ensinando passo a passo, né? Ela até falando lá, o Sebrasp é a banca de setas, então ela vai lá mostrando passo a passo como que você deve fazer para achar lá o referente. Então, ela é uma professora que é a rainha da gramática, descomplica a gramática. Também, outra coisa que eu gostei muito nela é que ela dá as melhores dicas. Então ela não fica lá só na aula, só resolvendo as questões. Ela traz também dicas. Então quem já assistiu a aula dela, né, sabe lá, ela fala assim no começo da aula, eu vou dar 8 dicas, vou dar 7 dicas. Então, ao longo da aula, ela vai trazendo dicas assim, que são fundamentais para você se ligar na questão. Então ela primeiro dá a dica, aí você já fica com isso na cabeça. Aí depois ela vai lá e começa a resolver as questões. Você fala, caramba, com a dica da professora eu consegui resolver 10, 20 questões. Então, outra virtude nela, né, eu acho que essas dicas que ela dá nas aulas. E não podia deixar de elogiar, né? Ela tem a melhor risada do mundo. Então, acompanhe a aula dela. Mesmo que você já tenha seu professor de português preferido, cara, acompanhe a aula dela só para ver a risada dela, sabe? Uma risada muito bonita, risada muito maravilhosa. Eu queria rir daquele jeito, né? Então, outra virtude aí da professora Adriana Figueiredo. Mas acompanhe ela porque ela é uma excelente professora, ainda mais se você tem dificuldade em gramática. Beleza? A professora aqui, que eu vou indicar, né? É a professora Raquel Ribeiro, professora que eu acompanho bastante também, principalmente na parte de redações, né? Vamos ver aqui os pontos positivos que eu coloquei dela, né? Bom, eu coloquei aqui aquela rainha da redação, né? Se a Adriana Figueiredo é rainha da gramática, a professora Raquel é rainha da redação. Então ela dá também várias dicas legais. Ela tem várias aulas no YouTube, assim, falando sobre redação. E uma coisa que eu gostei dela foi a aula de correção da redação. Então eu lembro que estava acompanhando, né? Ela é professora do Alfacom. E ela tava tendo assim, quando tava chegando a prova da PF e da PRF, era como se fosse uma mentoria, né, de redação para os alunos lá do Alfacom, e daí ela corrigia as redações deles. Então eu, né, como não tinha alguém que corrigisse minha redação, eu assisti esse vídeo e eu analisando ela corrigir as redações dos outros alunos, eu aprendia muito, né, porque às vezes o erro dos alunos era o mesmo erro que eu. Então eu gostei muito das aulas de correção de redação da professora Raquel.
Pra quem não sabe, né, ela é casada com o Alexandre Soares lá, que foi o primeiro que eu indiquei. E daí eu coloquei aqui também, né, outra virtude. Ela mais o Xandão, tem pra ninguém não, né? Tá imitando o Xandão lá, que gosta de rimar. E, como eu falei, eles são um casal, e também eu acho muito legal quando os dois, na revisão de véspera, inclusive eu acho que da PRF, eles fizeram uma aula juntos, né? E daí o Alexandre lá tem mais a pegada gramática, assim, a pegada dos conectivos, e a Raquel com a redação, né? Então, quando junta os dois ali, dá o casal 10, né? Porque daí o Alexandre dando as dicas lá sobre gramática, sobre como você não colocar muita vírgula excessiva na redação, e daí vem a Raquel, tá, faz assim, primeiro desenvolvimento, a conclusão desse jeito, então fica uma aula muito top. Então, esses, cara, foram os professores assim que eu mais acompanhei e que eu mais gostei na minha preparação de língua portuguesa no concurso público aí, beleza? E chegamos aqui ao fim do vídeo, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês que acompanharam. Peço aí que deixem seu like se gostaram do vídeo, se inscreva no canal e também entre no nosso grupo do Telegram. O link do grupo do Telegram está aqui na descrição. Também convido vocês a seguirem eu lá no Instagram, _Eliseu, _Souza, e o link do Instagram está aqui na descrição também, para quem achar mais fácil. Beleza? E não se esqueça, pessoal, a meta é ser melhor que ontem. Vamos aí progredindo e nos tornando melhor do que nós fomos ontem. Beleza? Tamo junto, pessoal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.